Fala, gente! Sou eu de novo aqui, o Mago Nanauê, trazendo aí mais um vídeo do meu treinamento aberto em Magia do Caos. Olha minha blusinha, olha que chique. Minha mãe que me deu no Natal do ano retrasado, eu acho. E nesse vídeo a gente começa a linguagem do Pop Magic. Pop Magic não tá originalmente no Liber Caos Queiranos Kibernetos, que é o programa de treinamento que eu tô usando pra fazer aqui esses vídeos. Mas é uma linguagem que eu decidi colocar aqui porque tem tudo a ver comigo e eu queria experimentar dentro da Pop Magic, também mostrar para as pessoas um pouco mais dessa criação de Pop Magic, que é super assim, minha especialidade. Então, a Pop Magic aqui no programa de treinamento vai funcionar como fase bônus, que vai entrar ali no meio das outras. Então, tô fazendo assim mais solto. Eu gosto dessa ideia de fase bônus. E nesse vídeo eu fiz um ritual de invocação e evocação junto, assim, porque eu queria fazer os dois juntos, que eu chamo de ritual pop caótico dos 12 músicos. É um ritual musical em que eu evoquei alguns músicos que são referências pra mim. Eu também sou músico, sou cantor. E depois eu faço uma invocação dessas qualidades, arquétipos desses músicos pra agregar a minha trajetória como músico. Eu acho que esse ritual e essa operação, ela é muito uma... É isso, né? Celebrar a música e firmar meu compromisso com a música, sabe? Foi um momento disso, de quase que ser abençoado por 12 entidades musicais, 12 músicos que eu tô colocando aí como um certo tipo de panteão do meu ritual, pra celebrá-los e pra receber um pouco da energia deles, pra meu processo musical, para meu trabalho musical, né? Então, sem mais delongas, vamos pra vinheta e vamos falar sobre Pop Magic. Pop Magic é um conceito criado pelo Grant Morrison, que é um quadrinista, que ele vem falar dessa possibilidade de fazer magia, uma magia muito livre, que dá pra fazer com qualquer coisa, inclusive com figuras da cultura pop, com personagens de desenho, filme, quadrinho, porque todos esses personagens, eles guardam algo muito profundo sobre arquétipos universais, primordiais, assim. Os deuses gregos e os, sei lá, a Liga da Justiça, os X-Men, eles têm um poder arquetípico que pode ser acessado da mesma forma, né? Eles guardam isso. Não é porque é um deus maior que necessariamente vai ser uma força melhor para fazer algum tipo de magia. Eu adoro trabalhar com isso, assim, é muito a minha linguagem principal. Vamos ver o que o Grant Morrison fala um pouquinho sobre a Pop Magic antes da gente falar mais. Pop Magic é magia para o povo. Pop Magic é magia nua. Pop Magic tira os 7 véus e lhes mostra as tetas do infinito. Tudo que você precisa para começar a praticar magia é concentração, imaginação, habilidade de rir de si mesmo e aprender com os erros. Algumas pessoas gostam de se vestir como egípcios ou como monges para entrar no clima. Outros vestem máscaras de animais ou fantasias de barbarella. A função e uso dessa parafernália é apenas uma ajuda para a imaginação. Qualquer coisa que você possa imaginar, qualquer coisa que você possa simbolizar, pode ser feito para provocar mudanças mágicas em seu ambiente. Olha minha Lady Gaga, Batman, Game of Thrones. Lady Gaga, Batman, Game of Thrones, Bob Esponja. Eu vou deixar na descrição do vídeo todo o texto de Pop Magic do Grant Morrison. Mas é isso. Coloquei uns trechinhos desse texto, só pra ter uma ideia do que ele tá pensando, mas Pop Magic é uma forma livre de fazer magia. Não foi ele que criou a Pop Magic, né? Ele só nomeou isso, porque é pensar que é possível fazer magia com qualquer coisa. E é isso que eu acredito. É muito a minha filosofia, é o que eu mais pratico, é muito a minha especialidade. Mas também trabalhar com essas figuras da cultura pop, acreditando que elas também guardam poderes de modificação da realidade, né? Eu já trabalhei com várias coisas, né? Eu já trabalhei com o Pikachu, já trabalhei com a Tempestade, Vampira dos X-Men, eu gosto muito de X-Men, já trabalhei com eles, assim. Esse ritual que eu faço agora, eu trabalho com figuras da cultura pop, né? Músicos,
Então eu uso pessoas vivas e não vivas, eu vou falar melhor sobre, mas músicos para trabalhar energias e modificação e alteração da realidade. Mas é possível fazer com muito tipo de personagem, não só personagem, né? Forças, deuses. O Phil Heine vai falar ali do Cthulhu, né? Que é meio ficcional, mas tem um poder, né? Uma entidade cósmica que tem um poder, por mais que ela é ficcional. E na verdade, gente, ficção e não ficção, essa linha entre o que é ficção e o que não é ficção é muito tênue. É muito tênue. Então, basicamente, tudo que a gente acredita, né? Seja Deus, o Deus cristão, seja outros deuses, ou seja, sei lá, o dinheiro, o capitalismo, um pouco dessas coisas todas são ficcionais. Então, trazer a força das coisas que a gente tem, essa consciência que é ficcional, que é criado por uma pessoa, para uma potência mágica, para crer nessas coisas a um nível de acessá-las, mesmo elas sendo ficcionais, é uma força muito poderosa. Eu acho que é muito forte, eu acho que é muito poderoso poder acessar isso, poder quebrar um pouco dessas narrativas de mundo que a gente tem, que divide o que é ficcional e o que não é. Tudo é ficcional, né? Nossa família é imaginária, nossas relações são imaginárias, nossos deuses são imaginários. E não, nem por isso eles deixam de ser extremamente reais e com uma força poderosíssima de afetar a nossa realidade, o nosso ser, a nossa materialidade. Eu sou uma artista pop. Eu gosto que meus trabalhos artísticos tenham essa cara de pop, tenham esse jeito de popular que chegue até as pessoas. Pop é uma palavra que, né, significa muita coisa, mas mais isso, né? É algo que é mais massificado, é algo que chega até as pessoas. Eu acho que isso tem muito a ver comigo. Um desejo de chegar às pessoas, um desejo de comunicar com muitas pessoas. E ao mesmo tempo ter essa cara de entretenimento e de riso e de humor. Então isso tudo tem a ver com o pop, né? Essa ideia de pop. E isso tem a ver comigo também, por isso estou fazendo Pop Magic. E nem por isso também os trabalhos de Pop Magic deixam de ser poderosos, deixam de ser profundos, deixam de ser transformadores, né? A Pop Magic é muito poderosa se você for uma pessoa que topa acreditar, né? A magia é muito sobre acreditar. Se você acredita no poder dessas narrativas que a gente entende como ficcionais, ou que é possível acessar os arquétipos universais a partir de figuras que existem aí, no caso aqui desse ritual, músicos famosos, né? Se você acredita, se você crê que é possível trocar com essas figuras, com essas energias, com essas qualidades, com essas entidades, então você consegue movimentar e modificar a sua realidade. E agora eu vou falar um pouco sobre esse ritual que eu fiz, o ritual Pop Caótico dos 12 músicos. O que é esse ritual? É um ritual de evocação de músicos que são minhas referências para eu poder trocar uma ideia com eles, né? Eu já realizei esse ritual 3 vezes. A primeira vez lá em 2021, 22 mais ou menos, ainda não tinha roda. Essa roda é muito importante, vai aparecer aí. Aí da segunda vez já tinha roda, o relógio com os músicos, defini que eram 12. E agora da terceira vez também é mais ou menos a mesma estrutura. O que mudou é só que agora é mais de invocação. Vou explicar melhor, vocês vão entender o que eu tô falando aí de roda, que eu vou mostrar os vídeos que eu gravei no dia. E uma coisa que eu fiz também foi estar em quimiognose, né? Dessa vez eu consumi cogumelos para fazer esse ritual, que foi muito bom, porque, né, expande a nossa mente, a nossa visualização para poder fazer o ritual. E aí eu vou mostrar como é que foi esse processo. Primeiro tomando cogumelo, depois explicando um pouco como eu construí a roda dos músicos e depois como se deu o ritual. Vou mostrar um pouquinho, porque eu não gravei o ritual, eu gravei só fazendo, estruturando o ritual. E aí depois eu falo um pouco de como se deu. Fala, gente, preparando as coisas agora, vou começar a me organizar aqui pro ritual Pop Caótico com os 12 músicos. Ai, a sensação é de um pouco de medo, né? Sempre dá um frio na barriga antes desses rituais e antes também
de usar uma coisinha, que é o famoso psilocybes, pra minha quimiognose, pra esse ritual. Vamos lá, né? Vamos fazer isso acontecer da melhor forma possível, pedindo proteção, sendo pé no chão. Eu vou começar. Já preparei as coisas, a playlist, que era o mais importante. E vou explicar enquanto eu faço o desenho do círculo, que é o relógio dos músicos. Antes de tomar os cogumelos, né, vou deixar tudo pronto. Vou desenhar primeiro o círculo no chão. O círculo, ele é como um relógio. Aí ele vai ter 12 casas, cada casa representando um músico. E em cada casa eu vou desenhar um sigilo de cada músico que eu desenhei. E cada casa também ela representa um signo do zodíaco. Não que o músico exatamente tenha a ver com esse signo, às vezes bate, às vezes não. Mas é uma sobreposição simbólica, usando os arquétipos do zodíaco. Então eu uso as horas, o arquétipo do zodíaco e os 12 músicos. Os signos do zodíaco, eles são usados pela astrologia e pelo horóscopo, mas também eles são uma espécie de alfabeto simbólico, um alfabeto de arquétipos, né? Então cada signo, ele representa um arquétipo. E isso foi importante pro meu ritual, porque eu acho que quando a gente faz essa sobreposição simbólica, que eu fiz, que é colocar um músico numa casa, e essa casa é um signo do zodíaco, eu tô direcionando um pouco mais, pelo meu entendimento aqui, do meu entendimento dos signos, dos arquétipos, o que eu quero de cada músico, o que tem a ver ali, onde que eu tô colocando. Então, pra mim é importante, às vezes, fazer essa sobreposição simbólica. Dava pra fazer sem, dava pra fazer só o músico. Mas eu gosto dessa perspectiva de colocar uma simbologia a mais, porque ela cria conexões na minha cabeça, e conexões simbólicas rápidas e inconscientes, pra eu fazer o que eu quero, pra eu entender o que eu tô querendo, sabe? Por isso eu usei. Como é que vai funcionar o ritual? Eu fiz uma playlist com esses 12 músicos, 2 músicas de cada. São 6 mortos e 6 vivos. Começa com os vivos, termina com os mortos. Não. Peraí. É porque eu vou fazer a parte de evocação em sentido horário. Então eu vou evocar em sentido horário. Os 12. Começa 6 vivos, depois 6 mortos. E depois eu vou invocá-los como se eu estivesse absorvendo eles. Primeiro, do último ao primeiro. Os mortos, depois os vivos. Então são 2 músicas de cada. Uma música para evocação, uma música de cada para invocação. Isso mesmo. E agora eu vou começar a desenhar e vou mostrar para vocês como é que vai ficar mais ou menos o círculo mágico, onde vai funcionar todo o ritual. Frio na barriga, vamos lá. Cada um tem uma cor de giz a partir de cada elemento, né? Rosa, fogo, azul, água, verde, terra, amarelo, ar. Áries, Anitta, Touro, Potiguara, Bardo, Gêmeos, Edgar. Isso é Câncer, Linda Quebrada, Leão, Madonna, Virgem, Gilberto Gil, Libra, Tim Maia, Escorpião, Cazuza, Sagitário, Rita Lee, Capricórnio, Renato Russo, Aquário, Raul Seixas e Peixes, Michael Jackson. E ao centro, quem? Nanauê! Aqui está o delicioso suco de cogumelo. É horrível essa porra. Tenho ânsia de vômito. Mas faz parte. É muito ruim o gosto, mas faz parte para ter uma experiência imersiva e profunda nesse ritual. Concretizar essa quimiognose. Vamos tomar, né? É muito horrível.
Vou deixar uma água de purificação nessa taça. E vou colocar as minhas armas mágicas também ao redor do círculo para proteção. E essa água para eu beber durante o ritual, caso eu sinta sede, né? Caixa de som para colocar a música. Eu vou primeiro dar uma meditada e fazer um banimento. Antes de começar, eu vou esperar o cogumelo bater para eu fazer o ritual. Aí eu já não vou gravar mais. E depois eu volto. Eu não sei se eu volto hoje pra falar nada não. Mas na hora que for gravar o vídeo, que é o vídeo pra postar, eu explico como é que foi. Então, é isso. Um beijo. Até mais. Eu gravei no dia só isso mesmo, porque o ritual duraria 2 horas e... pra eu poder gravar com uma certa apura, ia ter que ter alguém gravando, pegando os momentos que fica alguma coisa interessante. E é isso, pra eu poder também estar imerso no ritual, não tem como eu ficar gravando demais, porque eu fico preocupado na gravação. Então, eu geralmente não gravo, mas eu conto aqui o que aconteceu. E vocês acreditam se quiser, pronto. 2 coisas sobre esse ritual. Primeiro, uma coisa que é uma coisa banal. Ele é muito banal. Ele sou eu ouvindo música a um nível tão profundo, tão sensível, de uma escuta, né, imersiva, me deixando afetar pelas emoções, pelas palavras dessas músicas. Então, mas, ao mesmo tempo, é só parar pra escutar a música, né? E ser afetado, e pensar nesses músicos, nesses arquétipos, nessas músicas. Então, é uma coisa que todo mundo pode fazer de uma forma muito tranquila. Não precisa de cogumelo nem nada. E a segunda coisa que esse ritual pra mim é algo muito transcendental. Esse ritual pra mim, ele foi... E das outras vezes que eu fiz, né? Que eu falei que eu fiz ele já outras vezes. Ele sempre é pra marcar meu compromisso com a música. Eu sinto que é sempre... É como se eu estivesse sendo abençoado por esses músicos, pedindo a bênção. Pedindo a bênção pra esses músicos pra eu poder fazer minha caminhada na música. E especialmente esse terceiro que eu fiz agora, ele é quase como meu compromisso como um músico, sabe? De aprender, de emergir na música, de criar com música para fazer a arte que eu quero fazer com música. Então, cada vez mais eu tenho entendido que música é o meu foco na vida como artista. Por mais que eu seja um artista multitarefa aí, eu tenho entendido que a música é meu grande foco. A primeira vez que eu fiz, foi mais uma evocação, não tinha o círculo ainda. Já tinha alguns músicos iguais, tinha Madonna, Tim Maia, eu lembro que já tinha, Cazuza, na época tinha Ney Matogrosso, agora eu não coloquei Ney Matogrosso, Potiguara Bardo. Mas foi mais uma evocação. A primeira vez que eu fiz foi perto do meu lançamento da minha primeira música, quando eu tava me lançando como músico. E era como se eu imaginasse, visualizasse esses músicos chegando, né, comigo, estando comigo, eu estando lá com eles. Então é esse exercício de visualização. Da segunda vez eu já fiz a roda, tinha alguns músicos diferentes, mas tinha a evocação, mas eu acho que ele teve um caráter mais divinatório. Então eu escutava e eu ouvia assim mensagens para mim, nas letras das músicas, nas minhas sensações internas e no meu pensamento do que são esses músicos. Era mais divinatório. E dessa vez é evocação e invocação. Vou explicar como se deu. Vocês viram aí que eu tomei o cogumelo e disso eu sentei pra esperar começar a bater. O primeiro momento do cogumelo, ele sempre é meio angustiante. E eu sempre sinto que a gente tem que dar um salto no abismo antes de começar a fazer as coisas, porque o corpo fica mole, o cara fica deitado. Então eu começo a entender algumas coisas e eu firmo minha intenção com esse ritual. E aí a intenção que eu lembro que eu firmei com esse ritual quando começou a bater o cogumelo foi mais ou menos isso que eu falei aí logo no momento anterior, que é entender ele como uma coisa banal, que é tipo assim, gente, eu só tô escutando música. Não tem nada demais nisso. E uma coisa transcendental, que é eu quero firmar o meu compromisso com essas energias, esses arquétipos de ser um músico. Aí eu comecei o ritual, né? Ligo a música, ligo a playlist, começo a dar play. 12 músicas dos 12 artistas, depois de novo, só que reverso, com outras 12 músicas de cada artista.
A sensação que eu tenho, que é muito legal, é como se eu estivesse num programa de auditório. Então eu anuncio a chegada deles, é uma coisa bem teatral, bem pop mesmo, meio entretenimento. E a evocação, quando toca, né, começa com a Anitta, Show das Poderosas. Ares. Aí entra a Anitta, eu olho pra ela, eu falo coisas que eu gostaria de falar pra Anitta. Eu comunico com elas, né? Eu visualizo ela na minha frente, dançando, ocupando o espaço que ela tá lá no círculo. Isso vale pra todos os músicos, isso acontece. É muito legal. Eu amo essa parte, assim. E eu vou convidando essas pessoas, né? A gente vai pra Anitta, Potiguara, Edgar, Lin. Essa primeira parte são 6 vivos, né? Nos 6 vivos, eu acho que eu tava mais pra cima, assim. Quando começa os 6 mortos, começa com Tim Maia. Quando começa os mortos. Aí meu corpo pediu pra fazer isso, eu fiz, né? Eu baixo a cabeça e bato a cabeça no chão, meio que reverenciando esses ancestrais, né? Essas pessoas que morreram. E aí continuo, só que aí eu já começo a ficar mais baixo, sabe? Já começo a ouvir mais deitado. O Tim, até porque era uma música mais lenta, não lembro qual que era. Depois tem o Cazuza também. Aí eu começo a comunicar com essas entidades, esses seres, esses músicos, né? Então troca ideia, eu falo, eu gosto muito disso de você. Falo, bem-vindos, entra, pode entrar, Cazuza, pode entrar, Rita Lee, depois, né? Quando chegou no Raul Seixas, nossa, eu me emocionei demais no Raul Seixas, porque eu acho que o Raul é uma das minhas principais referências. E é muito engraçado, né? Porque eu faço esse ritual com o Raul e às vezes as pessoas me param na rua e me falam que eu pareço com o Raul. Eu não acho que eu pareço com o Raul, mas já aconteceu umas 5 vezes as pessoas falam, Raul Seixas, sei lá, se é a barba, mas tem algo da minha assinatura energética que evoca Raul Seixas, né? Não sei porquê, as pessoas falaram isso na rua algumas vezes. Mas, nossa, no Raul eu comecei a chorar, que era o que? Era Gita, do Raul. E é muito bonita aquelas palavras, e essas coisas muito transcendentais, assim, que falam muito do mistério e coisas muito mágicas, igual Gita mesmo, né, que fala, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Toca profundamente em mim, sabe? Porque causa essa dissolução, né? E foi muito do que eu precisava, de um choro de lavar. Então essa hora eu começo a chorar. E agradeço, Raul, foi lindo, foi tão emocionante, tão emocionante. Acho que nem todos é muito emocionante por diferentes motivos, né? Igual a Rita ali em Sagitário, ela tem essa coisa de ser muito foda-se, né? De ser muito engraçada. E a Rita é antes do Raul. E Sagitário, não, tem Capricórnio ainda. A Rita, a sensação quando a Rita chega é tipo de que é muito engraçado, é muito gostoso mesmo estar com ela, que ela é muito foda, não tá nem aí, divertido, sabe? Então acho que tem muito dessa quando o músico chega na roda, de sentir isso que ele evoca, né? Qual que é o Renato Russo, por exemplo, já me dá o meu corpo já senta e começa a pensar na vida, assim, de uma forma meio existencial, mais contemplativa. Que eu acho que toca todos os dias quando acordo. Aí no Raul é mais transcendental. Na Madonna dá vontade de dançar, uma coisa bem queen, bem drag queen, bem gay mesmo. Então a música que eu escolhi, claro que evoca essas coisas, mas eu acho que evoca a energia da pessoa. E termina ali no Michael Jackson, né? Que traz também essa... E aí eu termino, no 12 é o Michael Jackson, que é o rei do pop, né? E aí eu termino a minha evocação. Eu falo com todos eles, comunico, digo porque eu amo eles, porque trouxe eles, chamei eles, porque evoquei eles. E é muito bonita essa parte, assim. Essa parte da evocação, muito sentimental, eu acho que é muito afetivo, me afeta muito. Então esse primeiro momento da evocação, acho que eu me deixo muito afetar emocionalmente por essas presenças, essas energias.
muitas emoções, é deliciosamente emocionante. Eu fico impressionado como me evoca emoções fantasticamente deliciosas, assim. E aí eu sinto cada um. Quando estão os 12 lá, aí depois eu firmo o meu corpo e aí eu faço a parte da invocação. E aí na invocação eu vou e tento absorvê-los pra mim. Além da visualização, eu acho que tem aqui na invocação essa coisa de que eu tenho que ter uma intenção com isso. Aí agora começa a ficar um pouco mais sério, sabe? Na invocação é meio sério. Então, a sensação que eu tive, né? Que era, eu quero um pedacinho de você. E aí, que pedacinho de mim que você quer, Nanauê? É uma pergunta que eles me fazem. E aí, esse momento de ouvir essa música é menos sobre me afetar e mais sobre definir com eles, assim, é isso que eu quero. Michael, me dá um pouquinho disso? Raul, me dá um pouquinho disso? Renato, Cazuza, me dá um pouquinho disso? Então essa segunda parte, ela é mais firmeza e mais pé no chão, sabe? E aí também eu vi com clareza um pouco esse lugar meio arquetípico que estava se formando, né? Como se formasse realmente quase que um baralho de tarô, sabe? Uma linha arquetípica de cada pessoa, o que cada um é, o que cada um representa num jogo. O ritual todo ele tem uma estética de jogo, essa coisa do tempo, né? Que é uma correria. Eu tenho que sentir o que eu tenho que sentir no tempo. Isso é muito gostoso, porque igual quando vai de Rita pra o Renato Russo, por exemplo. Eu tô lá muito me divertindo e rindo e meio foda-se, aí o corpo já baixa. Então é muito legal isso, esse rush. Eu tenho que... É correria, é um jogo. Enfim, aí nesse momento eu tenho o tempo da música pra eu definir o que eu tô pedindo pra esse músico. Então eu peço um pouquinho de cada coisa de cada músico. Aí eu vou passar, voltando, o que eu pedi de cada músico, né? Michael ele era um rei, né? Ele é um rei, o rei do pop. E um rei, ele é um rei, ele tem a coroa, ele é o cara que possui não só o título, mas muita responsabilidade. E o Michael é uma pessoa que estava sempre engajada em coisas muito grandes, assim, da humanidade, né? Ele estava sempre falando sobre questões de racismo, ele estava falando sobre questões de guerra. E ele ia contra, por exemplo, ele ia muito contra o racismo do Grammy, ele fez ações muito fortes, então ele era um rei. Ele era um cara que peitava as coisas porque ele tinha essa força de rei. Para além de ser o maioral, o número 1, o mais foda, né? Ele era o mais foda na dança, na performance. Então o que eu pedi pro Michael? Eu pedi pra ele essa coisa de ser um rei. Pra que eu visse, ser um rei também. Eu quero ser um rei. Da minha trajetória. Do meu espaço e fazer as coisas. Então essa coisa de ser alguém que é muito responsável, que tem uma responsabilidade com o mundo, mas alguém que tem uma grande performance, alguém que é muito admirado. Eu pedi isso pro Michael. Michael é peixes, antes de peixes é aquário. Não, isso, aquário. Aquário, Raul. Raul é o mago, né? Ele é um mago dos músicos, ele era um mago, né? Ele era seguidor de Aleister Crowley. E eu pedi magia pro Raul, né? Eu falei assim, mano, Raul, eu quero sua magia com a música, poder cantar música nessas coisas transcendentais que você canta. Então eu quero um pouco dessa sua habilidade de ser transcendental com a música. Quero ser um mago. Então, quando eu tô falando esse rei, mago, são meio arquétipos também, sabe? Tem um pouco disso. E tem uma coisa a ver com os símbolos também, esqueci disso. Os arquétipos dos signos. No Michael, por exemplo, tinha essa coisa do peixes que eu acho que tinha a ver com essa sensibilidade artística. E por isso que ele era um rei. Por isso que eu coloquei ele em peixes. Ele era uma pessoa extremamente sensível artisticamente. Por isso ele era o maioral, sabe? Então peixes tinha a ver com essa sensibilidade. Então eu faço esse pedido a partir de todos esses símbolos, sabe? É uma mistura louca, mas tem a ver com isso. Raul, aquário. Era de aquário. Então essa coisa muito... pensar muito além. De pensar... de ver as coisas a uma perspectiva distante, pensar diferente. Tinha a ver também com isso que eu peço Raul.
Raul Renato. O Renato Russo, ele... o que eu pedi ele? Ele era muito inteligente. Eu pedi a inteligência do Renato. Falei assim, Renato, eu quero um pouco da sua inteligência pra criar, pra compor. Essa sua visão de meio genial que ele era, né? Ele tava em Capricórnio. E eu acho que Capricórnio tem essa coisa de ser bem... de uma certa organização, assim, de um pensamento meio organizado, as coisas meio firmadas. Essa energia também meio... que não é infantil, sabe? É uma energia mais contida, uma energia mais séria, uma seriedade sobre as coisas. Então eu peço um pouco disso tudo pro Renato. Renato vai para Rita. Rita é uma bruxa, né? Ela é a bruxa, ela ri da cara de todo mundo, ela é foda-se. Aí eu pedi pra Rita, assim, o foda-se da Rita. E ela tava em Sagitário, e Sagitário é muito foda-se também, eu acho que é perfeito pra ela. Então eu queria ser o foda-se da Rita, a pessoa que vai fazer o que tem que fazer, cagando pro que vocês estão achando. A Rita é isso, Sagitário é isso. E essa qualidade eu pedi, essa bruxa que ri da cara de todo mundo, que acha que ela tá fazendo uma coisa errada, que a julga, né? Rita. Volta Rita, Sagitário. Antes de Sagitário é o quê? Escorpião. Escorpião Cazuza. O Cazuza, cara, ele é intenso com as emoções. Esqueci, cara. Escorpião também é intenso. E o Cazuza tinha essa coisa de ser muito sexy, né? Então ele atraía muitas pessoas. O Cazuza é atraente. Então tem a ver com esse magnetismo e intensidade de Escorpião e do Cazuza, que eu peço pra mim e pra minha música. Intensidade e magnetismo nesse Escorpião. Cazuza, Escorpião, antes vem Libra. Libra é o Tim. O Tim, caralho. O Tim, ele era o rei da música brasileira, né, também. Eu acho, né? Não é o Roberto Carlos. Eu considero o Tim o rei. E o Tim, ele tinha essa coisa que ele... Pra mim, ele era muito leve. Ele tinha essa leveza de Libra. Essa coisa meio aérea. Eu lembro da história do Tim, o quanto ele se apegava às coisas muito e como desapegava muito fácil. Ele entrava num culto e depois desapegava. Ele ia profundo no relacionamento e depois não tava nem aí. Então eu pedi Tim essa leveza, esse ar de Libra e do Tim de ir fundo nas coisas, mas também desapegar, esse desapego, sabe? Então ele era um cara meio boêmio, né? Meio solto, essa soltura e liberdade. É isso que Tim, me correlacionei com o Tim nesse ponto. Então peço essa liberdade, essa soltura de investir no que eu quero, mas também poder soltar quando precisar. Então todas essas coisas que eu tô pedindo, elas envolvem minha carreira musical, minha produção como músico, mas também me envolvem um pouco com eu como pessoa, né? Porque não tem como desassociar. Eu sendo um músico, sendo um artista, eu sou uma pessoa só. Minha música, ela tem a ver com isso, né? Tim, Libra, aí volta em Virgem. Virgem era o Gilberto Gil. O Gil, pra mim, ele tem essa coisa dessa sabedoria ancestral, né? Fala que o Gil, ele é um orixá vivo. Ele tem essa sabedoria de um ancião. Sempre teve, desde novo. E parece que essa sabedoria ancestral, como se ele tivesse sempre em contato com os seus ancestrais que sabem de muita coisa, né? Então eu peço isso pro Gil. E eu acho que eu coloco ele em Virgem porque tem essa coisa muito terrena. Essa conexão com a terra. O Gil tem muito essa conexão com a terra, que eu acho que tem a ver com essa sabedoria ancestral. A terra, a ancestralidade, sabe? A mãe. O Virgem tá aí. A mãe terra, essa conexão com a mãe terra e com o ancestral. Então o sábio, né? Esse arquétipo do sábio. Quem sabe das coisas com uma calma, com uma paciência terrena. O Gil, eu pedi ele isso. Essa sabedoria ancestral, essa paciência. Gil, eu vai pra quem? Virgem e Leão, Madonna. A rainha, né? A Queen.
Tava tocando Hang Up. E ela tava em Leão, né? Essa coisa muito brilhante de Leão, muito chamativa, é meu signo. Eu amo Leão, muito solar. E pra mim o que eu pedi pra Madonna é essa coisa da rainha. A Madonna é a rainha. E a rainha, ela é fierce, ela é feroz. Né? Os arquétipos de rainha, ela é quem toma as decisões mais assertivas, né? Ela é a Queen. E aí meu corpo também, ele movimentava meio drag queen, meio feminino. Essa coisa do feminino, mas da ferocidade, sabe? Do feminino feroz, da rainha, do Vogue, que coloquei. Acho que era Hang Up, a música. Então essa coisa de se atrair pelo olhar também. Sabe? É um arquétipo que tem na minha cabeça da drag queen, da ferocidade, do fierce. Que eu acho que tem a Madonna, e isso faz ela ser uma diva, né? Então tem um pouco desse de diva, eu acho importante pra mim também. E dessa coisa da rainha, da queen, da drag queen. Então foi isso que eu pedi pra Madonna, esse brilho queen, de ser uma queen. Madonna, Câncer, a Linda Quebrada. Putz, essa hora no ritual eu já tava cansado. Minha mente já tava derretendo, tava doida de cogumelo, as coisas tomando muitas dimensões. Essa hora já tava. Eu acho que as coisas. Eu acho que os meus pedidos começaram a ficar meio confusos assim. Mas tá, Linda Quebrada. Câncer. A Lin, ela foi uma das pessoas que também me influenciou muito a começar a fazer música. E ela tem uma sensibilidade, ao mesmo tempo ela tem uma coisa meio, como eu posso dizer, meio fierce também, cara. Mas ela joga na cara umas verdades que as pessoas não querem ouvir. Acho que é sobre isso. E com muita sensibilidade. E ela gosta de brincar com as palavras, com a poesia. E ela também, por ser uma travesti, ela tem essa coisa do gênero, né? Da quebra do gênero. Dos padrões de gênero. E eu acho que isso é importante, assim, pra mim. Eu olho pra linha ali, eu penso nessa coisa que é sensível, mas também que fala umas verdades que as pessoas não querem ouvir. É quase como se fosse um pouco vingativo. Eu acho que isso tem um pouco a ver com Câncer. É quase como se fosse empático, mas vingativo. Isso tem a ver com Câncer. Então é um pouco dessa energia que eu pego de Linda Quebrada. Lin. Foi isso. Eu acho que é essa coisa da coisa do gênero. Eu não sei explicar direito. Minha mente tava meio... Foi difícil. Esse momento começou a ficar meio difícil as minhas intenções, eu confesso. Mas é por aí. E é por isso que Lin tá lá. Não é uma coisa muito direta igual os outros anteriores. Eu acho que a partir desses próximos fica um pouco menos óbvio, assim. Mas eu acho que é isso. Essa coisa de Câncer e da Lin, de ser sensível, mas vingativo, de falar umas verdades na cara das pessoas, que é uma coisa que eu quero muito. Eu sou uma pessoa que importa muito com a opinião dos outros também. Eu quero ser uma pessoa mais Lin. Mas também com muita sensibilidade, muita empatia. E essa coisa do gênero também, de quebrar essas dualidades masculino e feminino que Lin tem. Se ela tem um arquétipo, é a travesti, sabe? Essa quebra do gênero, da binaridade de gênero, nesse sentido. Lin, Câncer... Edgar, novíssimo Edgar, não sei se vocês conhecem, muito bafo. O Edgar é Gêmeos. E o que eu pedi o Edgar foi essa coisa de ser uma criatividade. Ele é um cara muito criativo. Ele tem uma coisa, com o jogo das palavras, de uma criatividade, mas ele tem uma coisa de uma questão social. Ele fala muito de coisas sociais na música dele. E eu pedi esse olhar político-social pra ele, sabe? Eu quero um olhar político-social e... com muita criatividade, usar minha criatividade em prol de falar de questões políticos sociais bem, assim, sabe? Aí eu pedi isso pro Edgar. E em Gêmeos eu acho que é essa coisa da comunicação, né? E o Edgar, ele é uma pessoa que quebra um pouco a comunicação a partir da sua poesia, da sua música, para falar de coisas importantes político-socialmente. Edgar.
Gêmeos. Antes é Potiguara Bardo. Potiguara é minha principal inspiração. Eu comecei a cantar e querer ser músico por causa de Potiguara, porque quando Potiguara existiu, eu falei: eu posso ser cantor também. Eu quero ser cantor. Porque ela falava sobre coisas extremamente profundas da existência de uma forma que eu nunca tinha ouvido, sendo uma drag queen, uma pessoa queer, né? E também falava sobre relacionamentos de uma forma que se relacionava muito com a minha forma de relacionar com as pessoas. E assim, bateu na hora. Eu falei assim: Potiguara, caralho, eu quero ser cantor. Então ela é um ponto principal pra mim. E aí, eu acho que ela tá em Touro, porque Touro também é um chão, né? Essa coisa mais terrena de Touro, que é o lugar do conforto, da estabilidade. E como o Potiguara foi quem me despertou esse olhar pra música, eu sinto que o Potiguara tá ali em Touro, que é isso, né? É o chão. Eu posso ir lá no início. Eu sempre posso voltar ao chão, voltar à terra, voltar ao início, ao quem me incentivou. E aí eu peço pra Potiguara essa coisa que é isso, né? Essa relação que eu tenho com a Potiguara de o início de tudo. É poder voltar ao chão, poder estabilizar, poder ser a minha primeira referência, poder me conectar com a primeira coisa que eu quis, né? Não sei explicar isso direito, igual eu falei, minha mente estava derretendo. Eu já não estava entendendo mais nada. E foi isso que eu consegui mediar na minha intenção com a Potiguara. E essa coisa da drag também, que eu acho que drag é muito uma referência pra mim, as drag queens, a arte drag. Por mais que eu não seja drag, eu me referencio muito nessa criação de persona e de talentos multissetoriais e de performance. E a gente chega na primeira, que é a Anitta. Eu amo a Anitta. E aí a música era Bang. E aí a Anitta, pra mim, cara, ela é a ponta de lança. Ela é um gênio, ela é um crânio, ela é uma empresária. Eu pedi a Anitta isso, suas habilidades como empresária. E eu tô num momento que eu quero empreender artisticamente a minha carreira artística como músico. Eu falei assim: Anitta, eu quero suas habilidades, sua percepção empresarial, de marketing, de business, de gerenciamento. E foi isso que eu pedi ela. Essa foi direta. Os últimos ficou meio, tô entendendo, não, o que é isso? Mas essa foi bem direta com a Anitta. E era Bang. Isso é uma ponta de lança, né? Ser fogo, fogaréu. Começar a ter força e energia de ação. Por isso que ela tá em Áries. E a Anitta é ariana também. É isso. O meu ritual foi esse. Aí chegou na Anitta, e aí eu fui meio que desfazendo, aí fui despedindo no último, no final fui despedindo deles, né? Eles foram tipo sumindo, foi muito bonito a visualização, né? Eles saindo, pá. E eu não sei como, mas o tempo, eu consegui fazer o tempo certinho aí eu parei, né? Fiz a invocação da Anitta e tava no finalzinho de Bang, era... pam, pam, pararam, pam, 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 pararam, ele desaparece, né? Deu exatamente 12 tempos, foi perfeito. Aí eu despedia deles, né? Eu sumia com a Anitta, era como se eu pegasse ela. Se eu pegasse, parei no Michael, peguei. E a música acabou, foi perfeito, foi engraçadíssimo. Enfim, foi isso, meu ritual pop caótico. E nisso firmei meu compromisso com a música. Absorvi as energias que eu gostaria de absorver. Me relacionei com esses músicos que são minha referência. E é engraçado como... eu sinto que elevou minha percepção musical da noite pro dia. Assim, no outro dia eu já tava cantando com mais leveza, muito melhor no sentido de estar muito mais tranquilo pra cantar. E a minha percepção musical tá muito apurada. Então eu sinto que essas energias estão me ajudando também a estar mais uma pessoa musical, já que eu tenho firmado meu compromisso com a música, né? Depois de contar isso tudo, ficar esse tempo todo aí contando como é que foi esse ritual, é isso, gente.
Ai, esse ritual é delicioso, cara, eu amo fazer ele. Nossa, é a coisa mais divertida do mundo. E é muito importante a gente olhar isso com uma certa banalidade, sabe? Rir um pouco disso, porque é muito bom que seja divertido e emocionante. Que a gente se entregue pra esses rituais, sem medo, vivendo como uma delícia mesmo, sabe? Porque foi uma delícia, eu me senti maravilhosamente bem. E com profunda mudança mesmo. Me senti vivo. E por isso é bom fazer magia, sabe? Se você não acredita em magia e acha que tudo isso é uma grande bobeira, só de viver essa experiência já vale a pena. De imersão, de presença, de fantasia, sabe? Enfim. Esse foi a minha primeira operação, as duas primeiras operações, né? Evocação e invocação em Pop Magic, que eu fiz aí. Ritual Pop Caótico dos 12 Músicos. E quero agradecer aí por quem ficou nesse vídeo longo. E dar um beijo, mandar um beijo pra vocês. Beijo do Mago. Tchau, gente.